Sejam bem-vindos. Então, aí é a última aula da série da cultura de crisântemo de corte, né? Depois nós vamos ter mais uma aula, mas é crisântemo de vaso. Hoje a gente então vai estar trabalhando aí o manejo de hastes e a colheita do crisântemo até a comercialização, né? Então, que é uma aula muito importante também, porque você já produziu com qualidade, agora você tem que processar isso para manter essa qualidade até o consumidor final. Então nós temos flores aí que a gente tratamos, né, para chegar a essa qualidade aí que a gente está vendo, sem doenças, sem manchas foliares ou um vaso também, né, e vai ter que ser manter essa qualidade até chegar no produto, no consumidor final, né? Isso é importante. Então a próxima aula então vai ser que a gente vai ter mais uma aula, então é mais aí relacionado a produção de crisântemo em vaso. Então, até então, a gente está trabalhando crisântemo de corte. Aqui é o livro, quem quiser aprofundar. Bem, então quando a gente fala, né, até relacionado à poda, como é que nós vamos manejar isso, a gente pode dividir basicamente em dois grupos, que nós chamamos um grupo spray ou vamos dizer assim, em cacho, né, onde uma haste produz várias flores, e também aquele sistema standard ou também em haste, ou chamado haste única, né, que nós vamos ver os dois. Como é que é feito esse manejo, né, dos dois casos e quando é que você usa um ou outro sistema de poda. E normalmente esses dois manejos são feitos aí em torno no 18º dia da indução floral, que é o período que é fornecido dia curto, né? E isso às vezes eu faço hoje, mas tem que repetir, que pode ficar uma ou outra que estava um pouquinho mais atrasada, ou passa despercebida ali durante essa prática. Então o pessoal passa fazendo, depois, né, um segundo dia volta lá verificando como ficou e só aquelas que tiveram alguma diferença, né? Então, uma semana ou na semana seguinte, que às vezes faz isso aí na quinta ou sexta-feira, então aí na segunda ou terça poderia estar voltando da semana seguinte para continuar essas podas aí. Então nós vamos ver o primeiro caso aí, que é o caso do tipo spray, ou que é aquele que uma só haste, né, forma-se vários botões. Então nós temos três situações, né, que é aquele quando você faz muito precocemente a desbrota, e esses ramos laterais, né, acaba desenvolvendo muito, né, e ficando muito longo e mais aí, vamos dizer, fora do padrão, ele perde um pouquinho de qualidade. E num outro caso, onde a gente passa do momento de fazer essa desponta, e aí esse botão apical toma a força aqui, ele dá dominância apical, e esses botões laterais crescem pouco, né? Então existe um momento adequado para que ela tenha uma certa distribuição, que tenha um formato mais adequado, né, e que dá uma qualidade melhor, né? Então nós vamos ver qual que seria esse ponto aqui para conduzir então uma haste, cada planta, né, que nós plantamos, como que vai ser o manejo. Então até esse momento da indução ela vem com uma haste única. Quando a gente inicia a indução floral, a gema apical começa a diferenciar e ele começa a permitir perder a dominância apical e desenvolver os ramos laterais. Então, o ideal é que a gente tenha uma formação quando é feito no momento adequado, que é esse central aqui, tá certo? Então, vamos ver isso aqui como ficaria. Então, essa é a prática, né? O pessoal normalmente faz isso, passam cedinho, né? E normalmente dá molhado, ou às vezes tem até que usar essas capas aqui, porque senão ele molharia, né? Então o serviço na floricultura começa cedo. Então esse aqui é um grande produtor, numa área bem grande, a céu aberto. Então esse é o momento adequado aqui, é quando nós já começou a desenvolver aqui o botão apical, né? Foi feito em torno de 28 dias. É claro que nós temos algumas variedades mais precoces e outras mais tardias. Isso aí pode
variar um pouquinho. Mas o mais importante é você ver qual que é o momento adequado, olhando nessa fotografia lateral e superior, dá para a gente ter uma ideia e a gente vê que o botão apical ele é um pouquinho maior do que os demais. Se a gente deixa esse aqui, ele suga a seiva mais que os laterais. Então esse momento é que é o momento de fazer desponta. E ela é feita com a mão mesmo, né? Não usa nada de corte, que é facilmente se curvando, ele quebra. Então é essa atividade que vai sendo feita aqui nesse momento aqui, tá certo? E isso vai permitir ser feito nesse momento aqui, né, que tem uma haste com uma distribuição adequada ou mais, vamos dizer assim, fica com um enchimento melhor, né, e o melhor desenvolvimento da planta. Então aqui uma outra área também, já fazendo no segundo dia, né, já fazendo essa passada ali. Aqui, né, quando foi feito naquele momento adequado, né, nesse momento aqui que foi feito, então você tem, aqui a gente vê onde que era a gema apical, né, como ficou aqui uma haste, né, o enchimento dela. Então ela acaba essas hastes laterais ainda crescendo, né, alongando mais, que tira a força apical, e todos os botões ficam do mesmo tamanho. Caso algum deles aqui, por exemplo, que tenha esquecido de tirar, ou de fazer essa desponta, né, esses laterais não vai estar desenvolvendo e esse botão vai estar aqui nesse momento já muito mais desenvolvido que os demais, né? Mas aqui nós temos uma área onde praticamente todos eles, mas a gente pode ver que tem um botão aqui que ele está mais desenvolvido que os demais. Não estou dizendo que é exatamente isso aqui que não dá para a gente ver, mas aqui dá para a gente, nessa foto que eu fiz aqui, eu até identifiquei, dá para você verificar, né, já quase no ponto chegando no ponto de colheita, né, que nós vamos ver logo na frente, mas que dá para ver onde foi retirado esse botão apical. Então essa é uma prática que em todo o ciclo da cultura, toda semana você tem ela para fazer. Nós temos um crisântemo que está colhendo, né, já mais adiantado, e outro que na semana seguinte que vai estar colhendo, um pouco mais atrasado, provavelmente aqui mais para frente já está preparando a área para colher, né? Outro sistema de manejo, que é o standard, né, que nós chamamos, eu não tinha uma foto aqui para estar mostrando, pois esse desenho não era colorido, né? Mas se a gente verificar aqui, nós temos aqui o botão apical e as laterais nem cresceram ainda. Esse é o momento adequado, né, de você retirar, porque se ele espera que ele desenvolver, então a energia que seria direcionada para esse botão apical, ele vem para esses botões laterais, tá? Então esse botão, o tamanho que ele iria ficar, ele vai reduzir um pouquinho mais, dado a drenagem feita por esse. Mas esse é o momento que você consegue fazer, né? Aqui é como que ele estava, os botões laterais, e após a retirada desses botões laterais, que é chamado desbotoamento também, né? Então ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Então são os dois sistemas, normalmente em torno do 28º dia. É claro que esse aqui é um pouquinho mais precoce do que no outro, né? Mas só para a gente ter uma ideia, fica em torno de 28 dias, um vai estar às vezes 26 dias e para a mesma variedade, o outro às vezes estaria aí em torno de 30 dias. Então vai dar uma diferença de 5, 6 dias quando o manejo da mesma, se fosse a mesma variedade. Mas nós temos variedade mais adequada para a condução do tipo standard, né? Depois, na hora que a gente vê as fotos finais, a gente vai ver aí mais adequada, do tipo mais margarida, são mais do tipo cacho mesmo, e aquelas do tipo mais pompom, mais flores mais requintadas, vamos dizer assim,
seria adequada para esse sistema aqui. Então aqui é um tipo, né, de manejo, né, para quando é conduzido. Então feita aqui a desbrota, aí deixando ele desenvolver vai ficar. Cada planta vai formar apenas uma haste. Mas ficaria assim, se a gente poderia começar a questionar, mas uma planta, né, uma muda, uma flor, sim, mas vai ficar muito caro essa flor. Exatamente, essa flor, né? Então só que essa flor normalmente para a mesma variedade, se ela é conduzida como haste única, ela teria um diâmetro aqui, né? Vamos supor aí de 7 centímetros. Aqui ela já vem para um diâmetro que chega às vezes a 12, 13 centímetros. Fica uma flor muito maior, né? E dado essa especificidade que uma planta é uma flor, a gente não pode correr o risco de perder uma flor. Então, quando ela chega nesse formato aqui, antes de abrir, nesses botões aqui que as lígulas, né, ainda estão fechadas, é o momento que você vem ensacando elas. Porque pode ter o ataque de um tríplice, se você perder uma flor dessa aqui, você está perdendo uma planta inteira. E como é uma flor bem grande, então o custo dessa flor ele é alto. Então uma flor dessa, para ser vendida, né, no mínimo você tem que vender ela aí em torno de 5, 6 reais cada uma. Porque senão não vai conseguir, é que 6 flores são 6 plantas, vão dar 6 flores, né? Então, normalmente, essa flor, quando é conduzida do tipo aqui standard ou haste única, ela é comercializada por unidade de flor, não por maço, né? Que nós vamos ver depois nessa padronização aqui. Então, nesse caso, é comercializado flor a flor. Tá? Pode até ir uma caixa, mas o valor é por unidade. E normalmente essa proteção é para evitar que ele corra algum dano, porque ela estando protegida, ela deixa de abrir e no manejo ela pode estragar alguma lígula. Então, nesse caso ensacado, ele diminuiria esse risco. Além de ataque de algum inseto, né, ou alguma, por exemplo, uma diabrótica que poderia vir comer, ou trips, né, que poderia danificar. Então aqui a gente já evita esse dano que poderia estar acontecendo por danos mecânicos ou inseto ou alguma praga, né? Então veja bem, a flor, para ela durar, né, ela tem o que nós chamamos pós-colheita, ela tem um ponto adequado de colheita. E no caso, quando eu trabalho com o tipo standard, eu trabalho quando 50% a 70% dos botões florais por hastes já estão praticamente abertos, né? E os demais já estão mostrando as lígulas, né? Aqui depois petro, mas na verdade são lígulas, já estão expandidas, tá? E normalmente, em termos práticos, isso aí seria feito, colhido, né, na parte da manhã, porque à medida que vai o dia, vai passando as horas, a temperatura e a umidade vai abaixando. E essa flor desidrata. Quando é possível, é melhor colher toda a flor na parte da manhã, né? Mas em alguns locais que a área é muito grande, colhe o dia inteiro. Então, aí, nesse caso, colhendo o dia inteiro, aquelas que colherem ali, por exemplo, meio-dia, né, elas vão estar desidratadas. Ela tem que sair do campo e já ir para ser feita a reidratação. E a gente vai ver que, às vezes, nessa reidratação, ela é importante que se faça para reidratar ou recuperar a turgescência, mas também a gente utiliza isso aí para alguns produtos, né? Então aqui nós temos com 70% das flores, das inflorescências já abertas, as lígulas, né? E as outras com as lígulas já expandidas. Então o ponto de colheita seria, né, olhando num aspecto geral, ela teria que estar respeitando de 50% a 70% das flores
já aberta, tá? Que seria o adequado para você conseguir ter o máximo de durabilidade dessa flor depois de colhida, tá certo? Então aqui um ponto de colheita, né, seria esse aqui. E aí, em alguns casos aqui nós estamos vendo que às vezes tem até mais, tá? Então, mais a maior parte das plantas respeitando esse ponto adequado de colheita. Quando essa flor vai ficar armazenada, é preferível que fique em torno de 50%. Quando já vai ser comercializado para uso imediato, em torno aí de 70%. Ah, mas se tiver 100%, então não vende? Vende, claro. Só que a durabilidade e os danos teriam um pós-colheita, uma duração pós-colheita um pouco menor. Tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Então, aqui um momento que já os botões começando a mostrar a coloração. Então, mais uma semana daria para colher. Então, aqui nessa forma, e aqui o ponto de colheita. Então, aqui não daria para colher, e aqui já daria para estar fazendo a colheita. Porque aqui nós não temos nenhuma totalmente expandida, e aqui nós já temos flores totalmente expandidas, aqui em torno de uns 50 e outro em torno de 70 no geral aqui, né? Então esse é o ponto de colheita, né, que a gente vai observar a especificidade de cada variedade, mas para estar colhendo é importante isso aí. Mas aqui nós temos uma área, né, que vai ser colhida, mas que praticamente mais de 70% das flores já estão abertas. Mas esse aqui é do tipo Spider, ele normalmente precisa deixar, ele está um pouco mais aberto, sim, em torno de 70% das flores para ele, porque como são lígulas tubulares, se você colher elas fechadas, né, às vezes ela fica um pouco deformada. E aqui também um detalhe, quando vai chover, a céu aberto, essas estufas, isso aqui 4 pessoas carregam essas proteção para colocar na área que vai colher de manhã. Então, estou mostrando aqui uma foto, aqui um tempo que pode chover ou choveu à noite, né? Então, onde vai começar para evitar ter água na folha e água também nas lígulas, né? Porque se colher ele molhado, as lígulas molhadas, a possibilidade daquelas doenças do tipo botrites que nós falamos aparecer é maior. Então, nessas áreas que existe a possibilidade de aparecer botrite, né, e quando ela tem água líquida é mais fácil. Então, colhendo a folha, a florescência seca ou sem água livre é melhor. Então, por isso dessas proteções que são colocadas. Então, eu acho difícil. Nem todo produtor tem isso aí, mas aqueles que trabalham, né, com uma qualidade total tem que pensar isso aí. Aqui já um crisântemo, então, do tipo standard, né, onde é colhido flor a flor. Então, veja que essa flor é comercializada por unidade, então ela tem um tratamento especial até aqui. Então, retira até aquela proteção, né, coloca caixas onde ela é protegida para ser comercializada. Tá? Então, veja tanto aqui quanto aqui, né? Então, esse é o cultivar polares, né, que é bem utilizada para esse tipo de manejo, tipo stand. Então, você tem flores aqui que chega de diâmetro aqui mais de 12 centímetros. Então, uma flor bem grande, né? Então, essas têm possibilidade, ela tem uma vistosidade muito grande para arranjo específico, ela chama a atenção, né? E é realmente uma coisa espetacular essas flores aqui. No entanto, como ela é muito cara, né, acaba que o mercado é um mercado mais específico, não é um mercado tão grande. Primeiro, ela é mais cara, porque ela é mais difícil, principalmente essas polares, né? Elas são mais suscetíveis às doenças também, né? E também os insetos podem causar mais, elas mais sensíveis em atraca ou atraem mais insetos, né?
Então tem que ter um cuidado maior. Então é uma flor mais cara, tá? Mas nem se chegar em qualquer floricultura, de você chegar a ver se tem desse tipo de flor, provavelmente a gente não vai encontrar, mas por encomenda. E tem aqueles pessoal que trabalha especificamente com a ornamentação mais requintada, trabalha com essas flores aí. Aqui a gente vê nas condições do dia a dia de um produtor. Então aqui acabou de colher, nós chegamos um pouco mais tarde nessa área que eu tirei essas fotos. Então aqui a área de colheita, então ele colhe e traz para essa área coberta, que para estar trabalhando, o caminhão vem para pegar aqui, então ele já faz a colheita, a classificação aqui, embalagem, e o caminhão já pega. Em outros casos, alguns levam para um local específico, né? Que nós chamamos ali a área de pós-colheita. Mas esse aqui já faz isso aí no campo, ele tem várias casinhas dessa aqui, que a área dele é muito grande, tá? Em torno aí de mais de 7 hectares de crisântemo, né? Um grande produtor. Então ele acaba fazendo aqui, mas já tem consegue padrões, né? Para estar trabalhando. Aqui uma outra área dele lá também, mas aqui não é crisântemo, é tango, mas é o mesmo procedimento. Vai colhendo, colocando aqui por cima, classificando, classificou, embalou, já vai colocando aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é um dia a dia de um produtor que trabalha ali. Outros colhem e vai levando para uma área de pós-colheita. Então, isso aqui colheu, né? Na verdade, isso aqui já está um maço, né? A qualidade desse crisântemo aqui, tem uma uniformidade muito grande, praticamente 100% dele já vai colhendo, amarrando aqui e depois só corta a parte de baixo. Então, dependendo do produtor, ele acaba já fazendo a classificação aqui na hora de colher e depois ele só corta embaixo. Então, o manejo ali do dia a dia, a logística, né? Cada produtor acaba trabalhando um pouquinho diferente. Aqui, um produtor que colheu a nível de campo, né? Ele só colhe e já traz para uma área coberta, refrigerada e já com água. São locais que colhe o dia inteiro, né? Na hora, como o campo está muito quente, ele colhe e já vai imediatamente trazendo para essas áreas mais frias e fazendo a reidratação, colocando nesses baldes com água. A nível de campo também o produtor leva esses baldes e vão colocando também, porque às vezes não dá tempo, né, de classificar tudo, aí você tem que já fazer a reidratação até terminar a pós-colheita, aquilo que é feito a nível de campo também. Então esse aqui é um outro produtor que já faz naquele outro local. Então veja bem, a qualidade da flor é a nível de campo na produção. A partir dali, nós temos a pós-colheita. O nosso objetivo é manter essa qualidade até chegar no produtor final. E classificar essa flor também, né, de acordo com o que teve lá no campo. Nós temos diferente qualidade, então a gente vai classificar. E a gente vai observar alguns parâmetros, né, que já foram estabelecidos aí até pelo Instituto Brasileiro de Floricultura, que é o IBRAFLOR. Esse parâmetro que nós falamos é aspecto da fitossanitário. Se teve ataque de alguma praga, se tem doença, seja a nível de folha, né? O ponto de colheita, se padronizar, um está mais aberto, outro mais fechado, né? Então essa apresentação geral vai classificar para a gente ter essa qualidade. Nós podemos ter produtor que consegue comprimento de haste, por exemplo, de crisântemo, de 60, de 70, de 40, né? Dependendo do mercado, eu não preciso ter uma haste de 80 centímetros. Então, o mercado, por exemplo, de funerária, eu não precisaria ter uma haste de comprimento muito longo. Bastaria pode ser uma haste menor, porque praticamente eu só uso o botão floral, né, para colocar sobre, né, vamos dizer assim, a pessoa que está sendo homenageada ali na funerária, tá? E depois esse material também para manter e classificar, nós temos a água que vai reidratar, que a gente precisa ter uma água de qualidade que a gente vai estar trabalhando aí para esse tratamento da pós-colheita. Então essa água
pode melhorar a flor, né? Mas se for uma água salina, por exemplo, no Nordeste nós temos alguns locais onde nós temos água que tem pH acima de 7,8 e tem muito cálcio. Essa água, se você colocar a flor, em vez dela reidratar, ela desidrata pela diferença de potencial. Então, esses cuidados, a qualidade da água é importante. E temos a questão da água com bactéria, a água que traga micro-organismos. Isso também, em vez de melhorar a qualidade de flor, leva ao apodrecimento precoce. Tá? Então, esses cuidados de água, né, a gente tem que ter, e esse tratamento pós-colheita, então vai depender dessa qualidade de água e o que a gente vai colocar na água. Nós vamos estar trabalhando detalhadamente um pouquinho mais aqui mais na frente sobre isso aqui, tá? E aí a gente vai classificar ele como extra, classe 1, classe 2 e 3, que a gente vai ver o padrão do VELE, que eu vou estar mostrando para vocês também mais na frente. São os aspectos que a gente vai trabalhar. Então, depois de colhida, a gente tem problema de perda, né, dado esse manejo que não foi feito adequadamente. Ou até o transporte, se eu for transportar ele num caminhão, né, que não tenha refrigeração, aberto, o vento passando na flor, você vai perder a qualidade toda. Né? E também nós vamos ter problema de micro-organismos. Nós falamos ali já que a água pode trazer micro-organismos e esses micro-organismos vai levar ao apodrecimento da haste muito rápido. Né? A embalagem, se não for adequada, pode dar danos, né? Então a embalagem vai proteger, tá? E as deficiências na infraestrutura de comercialização. Você pode chegar e vai ser comercializado num lugar muito quente também, que são as floras. Então tudo isso aqui vai levar à perda. Então quando chega a flor na flora, que vamos supor que em Uberlândia, por exemplo, você vai lá na fora, se eles não tiverem uma câmara fria, um local para adequado em termos de temperatura e umidade, então nós vamos ter problema de perda também. Então, desde o produtor até chegar no consumidor, toda essa logística, essa rede tem que ser trabalhada para dar qualidade e manter essa qualidade. Nós não melhoramos a qualidade da flor lá no campo, mas nós temos que manter essa qualidade, pelo menos, para chegar, né, ao consumidor final com qualidade ainda, senão ela vai perdendo qualidade aí. Então existem padrões, né, para todas as flores aí, inclusive crisântemos, né, samambaia e tudo. E isso aí já tem livros, né, que eu vou estar mostrando aqui especificamente, manuais para que sigam. Mas se vocês entrar no próprio site do VELE, você entra na internet, você consegue ver todos esses padrões lá para cada espécie que você venha trabalhar. Então, começando a detalhar um pouquinho mais, né, acabou de colher a flor, né, na pós-colheita, nós temos, a flor está lá no campo, às vezes você colheu ela no horário quente, nós temos que fazer o pré-resfriamento, né? Então, isso aí é importante para que ela pare de perder água. Então, você leva para um lugar fresco. E também lembra que nós falamos aquele balde a gente coloca algumas soluções conservantes, que nós chamamos de germicida e antietileno, tá? Então é importante a gente lembrar o seguinte, que o etileno, ele é um hormônio vegetal que dentro da planta ele é produzido pela própria planta para alguns momentos. Por exemplo, no ataque de um inseto, a planta produz etileno, tá? As pétalas ou as sépalas, na verdade, quando ocorre a polinização, a planta produz etileno para que os nutrientes saiam das pétalas ou das lígulas, no caso, e vá para a semente. Então, ocorrendo a polinização, aumenta a produção de etileno para que a pétala entre em degeneração. Isso é automático na planta. Assim como em frutos, né? Quando você colhe um fruto, o etileno, ocorre o aumento do etileno para que ocorra o amadurecimento, que é uma decomposição, levando ao favorecimento, a emitir cheiros e tudo. No caso de flor, ele é prejudicial, que nós não queremos etileno
aonde tem a flor, porque senão vai levar vamos dizer assim, a durabilidade da flor menor. Então a gente quer inibir essa ação do etileno. No entanto, na área que nós estamos, pode ter etileno sendo produzido, porque quando cai, vamos supor assim, folhas no chão e ela começa a decompor, ela produz etileno também. E nesse caso, esse etileno da área que está a flor pode atuar na flor, acelerando o envelhecimento. Tá? Então, nós temos dois problemas. Né? Nós temos os micro-organismos, que a gente pode utilizar as soluções de herbicida, e nós temos o hormônio, que a gente pode inibir esse etileno. Tá? Então, no mercado vai existir produtos que vai atuar como germicida e antietileno. No caso, nós temos o nitrato de prata, que é o mais comum e mais barato que era vendido inicialmente. No entanto, se a gente lembrar, nitrato de prata, prata é um metal pesado. Então, alguns mercados, né, não admite que seja utilizado a prata como germicida mais. Era um produto muito barato, você diluía na água e ele tinha uma duração bem longa. No entanto, ele só funcionava como germicida. Quando essa prata vinha na forma de tiosulfato de prata, ele tinha a capacidade de ser absorvido pelo xilema e ir até as pétalas. Aí ele funcionava como germicida e a prata é inibidora do etileno. Mesmo tendo etileno no ambiente, a gente trava a ação do etileno. E a flor dura mais também. Tá? E o ácido cítrico que acidifica o meio. O ácido cítrico, naquela solução, ela tem a função de aumentar o pH. E isso, em termos de potencial osmótico, né, ele melhora para facilitar a absorção da água, né, de uma haste já colhida. Porque, veja bem, quando você corta a haste, acaba entrando ar. Então, e essas bolhas de ar dificulta a absorção de água pela haste. Então, o ácido cítrico, além de ajudar na ação germicida, porque acidifica a solução, ela melhora o potencial osmótico para absorção de água, tá certo? Então, praticamente esses produtos é a base da maior parte das soluções conservantes. No caso aqui que nós já vimos para exportação, esses dois produtos à base de prata, tá? Que são produtos muito baratos, né? São proibidos. Então aí já pode ser utilizado, né, o citrato de hidroxicloroquina, que é o HSS, e o HQC, né? Que são produtos do metabolismo que usados, sintetizados pela indústria, ele atua exatamente que ele é um antietileno. Tá? Então esses dois produtos são produtos conservantes. São produtos um pouco mais caros da indústria, né? No entanto, não são poluentes, porque são produtos orgânicos, né, que têm essa ação aí. Tá? Então são produtos, só que a decomposição é um pouco mais rápida, né? Então, a necessidade de ser reposta periodicamente quando é utilizado para um armazenamento de um tempo maior. Veja bem, todos esses componentes aqui já vem ele preparado na concentração, né, para você pegar, por exemplo, né, ele comercialmente e pôr lá, por exemplo, 10 ml em 10 litros de água e você já usar. Né? Sem ser você estar pesando. Uma dessas soluções aí comerciais é o Crisal, tá? Que a gente vai estar mostrando para vocês ali mais na frente. Então, a ação dessa solução conservante vai ser manter a qualidade e prolongar a vida de vaso de flores. Aplicadas durante toda a cadeia de distribuição, porque você aplica essa solução lá, a hora que o produtor acabou de colher, ele faz a reidratação e coloca essa solução.
E quando essa água ela tem que ser trocada, ou no transporte não vai utilizar a água. Quando chega lá na flora ou no caminhão para ser transportado, é importante que às vezes coloque a água com essa solução de novo. E depois, na flora, quando chega lá no produtor comercial, na flora, às vezes chega e não vai ser utilizado naquele dia. Ele coloca numa câmara fria e à medida, durante a semana que vai utilizar o produto, ele tira da câmara fria e vai utilizando. Então ele armazena na flora, no mínimo ali, ele compra a flor na segunda, que dê pela semana. Ou, normalmente, o fornecedor ele entrega as flores para ele durante duas vezes na semana. Ou entrega na terça e, normalmente, na sexta, que ele vai utilizar na sexta, ou sexta de manhã, ou quinta à noite, para ele utilizar. Mas o mais comum é ele estar recebendo a flor na segunda à noite, ou na terça de manhã, e na quinta à noite ou sexta de manhã, porque os dias de maior uso dessa flor, né? Mas aquela que ela recebe na segunda, ele vai ter que durar até sexta. E pode acontecer que essa flor que ele recebeu na segunda, ele não venda ela toda, aí ele tem que durar um pouco mais. Então ele tem que ter uma câmara fria e usar esses produtos para conservante, tá certo? Então, para prolongar essa vida da flor, ele precisa dessas soluções, tá? Então, normalmente a água que você coloca ali, se você deixar a semana, ela começa a dar mau cheiro, exatamente pela ação de algumas bactérias. E essas soluções, né, isso não vai acontecer, tá? Então, isso é muito usado, toda essa era muito usado na Europa, mas aqui no Brasil também, os melhores produtores, lá é usado para toda a rede de flor. Aqui no Brasil, os melhores produtores todos usam esse tipo de solução conservante. Então aí nós temos um produto comercial, tem vários aí, né? Eu estou dando um exemplo aqui, não é? Mas você vai no mercado e é aquele que tiver na venda. Então a sua formulação é baseada, então, né, em alguns até desses nutrientes aí, né? Que pode ser acrescentado algumas vitaminas, alguns micronutrientes, mas isso aqui, esses vitaminas, micronutrientes, ela é questionada ainda nessa durabilidade. Tem vários trabalhos aí, mas alguns desses produtos já vêm com alguns nutrientes aí. Mas a base é a bactericida, algicida, que se ficar na luz pode produzir alga, né? Controlador de pH, que é o que nós vimos lá também, aqueles componentes. Então eles acabam vindo, são caríssimos, né? De certa forma, alguns produtores, hoje já reduziu bastante. No início isso aqui era até quase inviável para algumas flores aí. Mas aqui já vem prontinho para os produtores, né? Para o produtor ele compra, já tem a mistura de todos eles e funciona e realmente melhora a durabilidade aí das flores. Né? O que tem nele então são germicida, conservante e inibidores do etileno, tá? Que pode ter outros conservantes também, que é gibberelina e ácido vamos dizer assim, que ajuda no crescimento, na conservação. Também isso aqui, essa ação da gibberelina e das citocininas, né, e auxinas, né, em geral, são questionáveis ainda. Mas algumas soluções, né, deve ter estudos mais aprimorados no exterior. No Brasil a gente não vê muitos estudos sobre isso, não. E a gente acaba ficando na dúvida. E como essas indústrias também acabam fazendo pesquisa, né, acaba sendo uma formulação, às vezes, com um segredo, né, e que tem esses componentes aí. Tá? Em termos de armazenamento, né, uma vez colhida, feito o tratamento para colheita, reidratação, ela vai ser armazenada. Então, o crisântemo é armazenado em câmara fria de 3 a 5 graus. Podendo oscilar. No entanto, como a maior parte das flores acaba às vezes ficando tudo junto, às vezes você vai ver câmara que vai aí em torno de 6 graus, tá? 6, 7, que também dá para armazenar, exceto as flores tropicais que não pode ficar nessa temperatura. Então a maioria ficam junto, então quando você tem flores tropicais,
tem que ficar numa câmara fria que mantém temperatura acima de 12 graus, tá? Mas a maioria das flores, as outras flores, dá para se manter nessas temperaturas aí. Umidade relativa tem que ser mantida alta também, senão ela vai desidratar, que é uma folha, né? E uma pétala também ali, uma flor modificada ou ligna, né? Nessas condições pode ser mantido tranquilamente por 3 a 4 semanas, tá? Quando a temperatura tem mais baixas, né? Aí 2 semanas, né? Tranquilamente. Então, de acordo com aquilo que é mantido na câmara fria, o manejo, você consegue ter um tempo maior ou menor, né, de conservação. Então, se você quiser ter um tempo maior, 3 a 4 semanas, temperaturas mais baixas. Então, se você tiver essas temperaturas maiores, né, então fica, às vezes, limitada a 2 semanas, tá? Então, esse manejo, né, então tem que estar atento, né, de quanto você vai precisar armazenar. Normalmente, quando o produtor está prevendo que na semana que vem, vamos supor que é um dia comemorativo, por exemplo, semana Dia das Mães ou, por exemplo, finados, né? Ele precisa ter um estoque grande. Então ele vai colhendo e vai colocando numa temperatura menor, né, para armazenar, vai acumulando 2, 3 semanas, para hora que chegar no dia ele tem um volume maior para comercializar. Em vez dele mexer no campo aumentando a produção, ele mexe no armazenamento, que é uma coisa mais fácil, né, para ter a flor no dia para ser comercializada. Então, temperaturas muito frias, né, às vezes pode causar alguma injúria aí no armazenamento. Se você tem ela na câmara fria e tira da câmara fria para a temperatura ambiente, né, então você tem que levar para um local fresco, né, e para depois você levar para a temperatura ambiente, tá? Então nós vimos do armazenamento, depois nós temos que pensar no transporte também. Se você quiser fazer um transporte adequado, seria caminhões, né, refrigerados também, igualmente ao armazenamento na câmara fria. Então o caminhão teria que ser refrigerado sim, para você manter essa qualidade por um tempo maior. Normalmente, quando o transporte é feito a seco, né, nos caminhões, mantém uma temperatura menor, chegando você já tem que fazer uma reidratação, né, chegando no local de destino aí. Então, normalmente usa, né, essa solução com Twin 20, né, que é um óleo, né, que ajuda, né, mais ácido cítrico. E sob temperatura ambiente, que ele força uma reidratação, né, para ajudar no armazenamento depois, a durabilidade. Quanto ao crisanto comprimento de haste, nós vimos, né, ele pode ser classificado de acordo com esse comprimento de haste, né, um padrão aí de 45 a 50, né, que é o padrão 50, o padrão 60, que é de 55 a 60. Então essa é a classificação aqui dada aí pelo Velli. E essa classificação acabou virando padrão para todo o Brasil. Então todo produtor de crisanto acaba usando essa padronização. O que significa isso? Você colheu hastes de 45 a 50 centímetros, você põe um maço, né, e pode cortar ela toda no mesmo tamanho. Então essa aqui tem uma qualidade inferior, que é esse aqui que tem 55 centímetros. Então você tem esse padrão de haste 60, 70. Então quanto maior o comprimento da haste, mais caro é a comercialização. E normalmente tem uma durabilidade maior. Quando você tem uma haste mais longa, ele acaba tendo mais nutrição para manter essa flor por um tempo maior. Então a qualidade do crisanto, quando a haste é maior, né, ele melhora a qualidade e melhora o preço, né? Então, primeira classificação quanto ao comprimento das hastes. E normalmente esse padrão aqui tem que ser seguido, né? Então, quando você faz a classificação, normalmente você coloca aí 1,4 kg, é um padrão, né? Que daria, dependendo, né? O mínimo seria 13 hastes, tá?
e no máximo aí chegando, normalmente às vezes um crisântemo com uma qualidade inferior, 32 hastes, tá? Agora, é importante manter dois padrão, 1,4 kg, né? E a quantidade mínima de haste ali de 13. Então, aí vai do produtor, né? Então, esse aqui, 45 hastes aqui, então um crisântemo menor para um outro tipo de classificação, né? Quando ele é menorzinho, flores pequenas, né? Tem que ter mais hastes floral. Então, para o produtor, se ele conseguir produzir hastes maiores, ele ganha em preço, né? O peso também, que ele tem que manter o peso, então ele vai ter ganhar em todos os aspectos. Um valor mais alto e um número menor de haste que ele vai usar para fazer o maço para comercializar. E outra coisa, ele é pago pela qualidade também A1, A2, ele vai classificar também, eu posso ter, para cada um desses aqui, eu posso ter ser classificado como A1 ou A2. Isso é dado de acordo com essas observações aqui, esses padrões que vão relacionar. Qual a quantidade de defeito que tem nessa haste floral, né? Então, por exemplo, dano por uma ferrugem, se tem, né? Então, é permitido na folha, né, até 10%. Então, ele ainda consegue ficar no padrão A1. Né? Botrite é 0, porque isso aqui qualquer padrão, porque se tiver botrite ele vai apodrecer todo em pouco tempo, né, de um dia por outro, então é 0, tá? Então não pode ser nem comercializado. Então, quanto a pragas, a minadora, então tudo tem um padrão, né, para você classificar essa flor, tá? Primeiro quanto ao comprimento e quanto se é A1 ou A2. E isso vai dar preço diferente. Então tudo isso, né, é para a gente chegar a uma qualidade total lá no nosso consumidor final, né? Que seria aqui um arranjo de um buquê de noiva, né? Que seria com a qualidade, né, total. Né? Então, é claro que quando você pega um arranjo, né, final, um buquê de noiva, qualquer defeito murchante, você perde o valor, não daria nem para usar. Então, é importante todo esse procedimento que a gente adotou até agora aconteça para ter exatamente isso aí, né? A qualidade que foi colhida chegar aqui. Eu não melhoro a qualidade, mas eu mantenho ela ao máximo possível para chegar no nosso consumidor final. Então, a gente finaliza aqui a cultura do crisântemo de corte, tá? Agora nós teremos só mais na próxima aula aí a produção de crisântemo em vaso. Então, até a próxima aula.